O Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 24, a partir do verso 32 e até o 35. Já estamos de volta? Muito bem. Diz assim o texto: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Senhor, nada trazemos em nossas mãos. De mãos vazias, adentramos a Tua presença bendita. Por causa do mérito de Cristo, nos achegamos ao Senhor e clamamos a Tua misericórdia. Não temos nada a oferecer, Senhor. Senhor, não temos nada que possamos lhe dar, que nos torne dignos de ouvir a Tua voz ou de sermos tocados pelo Senhor esta noite. Apenas a cruz de Cristo nos agarramos agora e clamamos pela Tua graça, pelo Teu favor sobre nós. Fala conosco, Deus, inspira-nos, transforma-nos, confronta-nos e conforta-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Assentados. Começou a corrida para as eleições municipais no nosso país. Prefeitos e vereadores serão eleitos ou reeleitos. E é comum agora que os candidatos, ainda que não façam mais comícios, ainda que a campanha não possa ser tão corpo a corpo como foi no passado, mas é comum que todos eles comecem agora a apresentar os seus planos de governo, comecem a apresentar as suas promessas. Sabemos que nesse universo todo de candidatos existem vários tipos de pessoas. Não podemos rotular a classe política como se todo mundo fosse igual. Eu creio e gostaria não só de estar certo, mas que essa parcela da qual vou falar seja a maioria, que alguns candidatos são honestos, que realmente desenvolvem planos de governo que têm intenção de colocar em prática. Creio que há pessoas bem intencionadas na política, pessoas honestas, pessoas sinceras, e que quando fazem as suas promessas, o fazem com o coração determinado a realizar aquilo que prometem. É fato também que há outros, e espero que sejam minoria entre todos eles, esse universo todo, que prometem apenas para sua própria conveniência, para conseguir o voto do cidadão, porém nem mesmo terminaram de fazer a promessa, eles se esqueceram delas. Então muitas promessas serão ouvidas, muitas promessas tentarão ser cumpridas, algumas serão cumpridas e outras simplesmente serão esquecidas, até porque nós vivemos num país em que grande parte da população não cobra as promessas que o seu candidato fez. Talvez se fôssemos perguntar num ambiente como esse, em quem você votou para presidente da república, ou para deputado, ou para senador, e você me dissesse o candidato para o qual você votou, perguntasse assim: você tem acompanhado o trabalho dele? Seu candidato foi eleito? Você tem acompanhado o trabalho dele? Você tem cobrado as promessas que foram feitas? Eu creio que no contexto da nação brasileira, muito poucos são aqueles que cobram os seus representantes eleitos, aquele que ele votou e foi eleito. São muito poucos aqueles que
que cobram. Infelizmente é assim, na democracia deveria ser diferente. O cidadão deveria entrar em contato com o candidato em quem ele votou e foi eleito e cobrar: olha, eu votei em você, você prometeu isso na campanha, eu estou vendo que você não está realizando, o que está acontecendo? Mas a grande maioria de nós não faz isso. Eu não faço isso. Eu sou sincero em dizer que eu não faço isso. E esse texto que nós lemos, ele fala um pouco mais a respeito de promessas também, mas é algumas promessas diferentes. Para a gente compreender essa parábola, é importante que nós a observemos de acordo com o contexto. Essa parábola ela está ligada a todo o assunto do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E no final da parábola no final do capítulo ainda tem uma outra parábola. Como que esse capítulo começa? O capítulo 24 de Mateus e também nos textos paralelos de Marcos e Lucas, Marcos 13 e Lucas 21, os discípulos têm uma atitude interessante. Eles estão saindo do templo com Jesus e eles ficaram deslumbrados com a construção do templo, porque os discípulos de Jesus eles eram galileus, era gente que nunca tinha viajado para grandes lugares, não conhecia muitas coisas, não tinha ido para Fernando de Noronha como o Hugo foi, por exemplo, e aí, Luan. Os discípulos de Jesus não tinham ido para onde vocês foram, não? Punta Cana, né, como eles aqui foram, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, nem vou falar isso do Rio de Janeiro, perto de onde eles foram, lugares magníficos, deslumbrantes. Os discípulos de Jesus nunca tinham saído daquela regiãozinha ali da Galileia, Jerusalém, por ali. Então, algumas coisas encantavam eles, e o que encantava os discípulos de Jesus era o templo, era a coisa mais bonita que eles já tinham visto na vida. Talvez você já tenha visto coisas grandiosas, lindas, não sei como é lá na Venezuela, o que tem de bonito lá, não é? Mas eles estavam saindo do templo e os discípulos de Jesus chamam Jesus e falam assim: Senhor, olha esse templo, olha essa construção. Tem alguns outros textos em que eles dizem assim: Senhor, olha esses alicerces, porque o templo era magnífico mesmo, era uma construção extraordinária. Eu estive em São Paulo, eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu estive em São Paulo visitando o Templo de Salomão, que foi construído aqui no Brasil. É uma construção extraordinária, é de impressionar, é impressionante o templo. A construção é impressionante. Então, se é impressionante hoje, que a gente tem prédios gigantescos, imagina 2000 anos atrás. Era uma construção fabulosa, ainda que no tempo de Jesus, o templo já não era mais o templo de Salomão. O templo que Salomão construiu foi destruído pelos babilônicos e depois, na volta do cativeiro, Zorobabel tinha reconstruído o templo. E o templo da época de Jesus havia sido reformado por Herodes. Quando nós lemos o texto de Esdras e Neemias, na dedicação do templo, quando o segundo templo foi erguido, as pessoas choravam. E eram choros diferentes. Tinha gente que chorava de alegria, porque o templo tinha sido reconstruído. Tinha gente que chorava de tristeza, porque o segundo templo não chegava nem perto do que o primeiro tinha sido. Então quem conheceu o primeiro templo e via agora o segundo templo sendo dedicado, chorava de tristeza, porque o templo não chegava nem perto do templo de Salomão. O templo reconstruído depois do cativeiro, por escravos que estavam voltando para a sua terra. Embora os persas estivessem financiando a obra, ainda assim o templo não era tão majestoso mais. Aí depois Herodes reforma esse templo, que era o templo na época de Jesus, e aquilo para eles era a coisa mais linda do mundo. E os discípulos de Jesus chegaram e falaram: Senhor, olha o nosso templo, olha o que a gente construiu para o nosso Deus. Irmãos, em Jesus, em alguns momentos da Bíblia, Jesus era bem chato, porque tudo bem, Jesus deixou a sua glória, toda majestade e tal, mas diante de uma exclamação dessa dos discípulos, Jesus falou assim: eu vou falar um negócio para vocês, está vendo tudo isso aqui? Não vai ficar nada em pé, vai cair tudo. As palavras de Jesus,
Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Tremendo estrago prazer de Jesus, né? Imagina você, Jesus chegando em Rio Preto, e você vai mostrar o cartão postal da cidade para Jesus, a represa. É o cartão postal de Rio Preto, né? Você chega e fala assim: Jesus, olha que represa linda. Jesus olha para você e fala assim: isso aqui não vai durar muito tempo não, logo isso aqui vai estar destruído, poluído, vai explodir, sei lá o que vai acontecer. Você fica contente com Jesus? Fica imaginando a face dos discípulos, a afeição dos discípulos. E Jesus não para por aí, Jesus emenda. Jesus, diante daquele encantamento dos discípulos, não é, pelo templo, Jesus já fala que no seu reino que eles estavam estabelecendo, Jesus agora começa a pregar um sermão profético para eles, e começa a falar que eles estavam se apegando às coisas desse mundo, mas esse mundo estava fadado a ser destruído, e essa destruição ia ser precedida de dor, de sofrimento, e ele vai falando de todas essas coisas, que eles seriam perseguidos, que eles seriam mortos, e Jesus transforma aquele momento de deslumbramento dos discípulos, talvez aí numa situação de pânico. Jesus fala assim: olha, não ficará pedra sobre pedra, e vou falar mais, vai se levantar um espírito de anticristo, e vocês serão perseguidos, e vocês serão mortos, e vocês vão sofrer, vai ter uma grande tribulação. Mas Jesus fala assim: mas no final vai ter a vinda do Filho do Homem. E aí então o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e grande glória, e as estrelas cairão do céu e tal, e ele enviará os seus anjos, e ele vai reunir o seu povo, ele enviará os seus anjos para reunir aqueles que são escolhidos, e dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, os seus escolhidos virão, serão arregimentados, serão ajuntados. E quando Jesus termina de falar tudo isso, eu fico imaginando que os discípulos estivessem assim, tipo, a gente só estava falando da beleza do tempo. Por que o Senhor ficou tão bravo? Porque na verdade, irmãos, o que aconteceu com os discípulos, e também acontece com a gente, é que a gente corre o risco de ficar muito deslumbrado com esse mundo e esquecer que tem um mundo melhor do que esse por vir. E a nossa casa não é. A gente corre o risco de achar que a nossa religião é mais importante que a eternidade. A gente corre o risco de valorizar mais o emprego, o dinheiro, os prazeres desse mundo, do que a obediência e a comunhão com Deus, que é o que vai nos levar a um mundo melhor do que esse. Tem uma vida depois dessa para ser vivida, e essa acaba, que ela é eterna. Então, quando Jesus vê os discípulos tão deslumbrados com aquele templo, ele fala assim: é só uma construção, isso vai ser destruído. De fato foi. No ano 70 da era cristã, poucos anos depois, 40 anos depois de Jesus proferir essa profecia, os romanos destruíram a cidade inteira de Jerusalém, inclusive o templo. E no lugar onde aquele templo existiu, hoje existe uma mesquita muçulmana. Aquele templo não existe mais, foi absolutamente destruído. Depois de contar tudo isso, Jesus então fala sobre essa parábola que nós lemos. Jesus conta essa parábola, porque Jesus faz algumas promessas, Jesus profere algumas profecias, e depois Jesus conta essa parábola para ensinar aos discípulos algumas lições a respeito das promessas que são feitas por Deus. Então essa parábola é uma parábola sobre lições a respeito das promessas de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos nessa parábola está no verso 32. Essa parábola, no versículo 32, ela fala da soberania de Deus. Então Jesus diz assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, essa parábola ela fala da soberania de Deus, e ela ensina para nós que as palavras que são proferidas por Jesus,
As promessas que são proferidas por Deus são proferidas por quem tem o poder para controlar todas as coisas na criação. Então Jesus estava falando assim: olha, vejam como Deus fez a figueira. Ele fez a figueira que, quando está próximo o verão, ela tem que começar a brotar os seus ramos, e assim ela faz até hoje. Então quem que está fazendo essas promessas todas no capítulo 24 de Mateus? É aquele que determina as coisas como elas devem ser, e elas acontecem da maneira como ele determinou que devem acontecer. Então, da mesma forma que Deus criou a figueira, da mesma forma que Deus determinou o momento em que ela teria que dar os seus ramos, foi tão contundentemente obedecido que criou-se no povo a expectativa de entender que o fato da figueira estar brotando significava que o verão estava chegando. Então é tão claro, a figueira é tão obediente, ela cumpre tão claramente o papel que Deus determinou para ela, que nós podemos crer que está próximo do verão pelo simples fato de ela sempre obedecer a Deus, de brotar no tempo certo, na hora certa, da maneira como Deus quer. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre as promessas de Deus é que ela é feita por quem tem poder para fazer ou para prometer aquilo que prometeu. Amém? Então a primeira lição é essa. No Salmos capítulo 24, nos versos 1 e 2, diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então, da mesma forma que a figueira brota na época que tem que brotar antes do verão, o Senhor fundou todas as outras coisas, os mares e as correntes, e estabeleceu absolutamente tudo como tudo deve funcionar na criação. E a criação obedece. E temos um outro texto importante. Se tiver como colocar no telão, coloca para mim Jó capítulo 28. No capítulo 28 do livro de Jó, depois de fazer várias perguntas, 38, perdão. Depois que Jó fez várias perguntas ao Senhor, Deus responde a Jó. Diz assim o texto: então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Ou seja, Deus disse assim: você está me perguntando muita coisa, Jó, peraí que agora eu vou perguntar algumas coisas para você. E aí Deus começa a perguntar: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimento e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites, lhe pus ferrolhos e portas e lhe disse: até aqui você pode chegar, mas esse ponto não passará? Até aqui se quebrará o orgulho das suas ondas? E aí Deus continua perguntando a respeito para Jó. E é interessante quando você vai à praia, você observa o mar. As ondas vêm com toda a violência, com toda a força, com toda a majestade, com toda a opulência. Mas quando ela chega no lugar onde Deus estabeleceu limite, elas não passam. Porque quem prometeu é aquele que tem poder para fazer. Amém? Então todas essas promessas que nós temos na Bíblia, feitas pelo Senhor, nós precisamos levar muito a sério, porque quem fez essas promessas tem poder para cumprir. A figueira brota no tempo certo, o mar obedece o seu limite, o sol continua nascendo, o sol continua se pondo, a lua continua aparecendo, a lua continua subindo do céu, as estrelas ainda estão no seu lugar exatamente como Ele determinou. Então a primeira lição que nós precisamos aprender sobre as promessas de Deus é a sua soberania. Deus é soberano. Amém? Segunda lição que esse texto nos traz sobre as promessas de Deus são que não só nós precisamos crer nessa promessa
nessas promessas, porque quem prometeu é quem tem poder para fazer, mas também porque Ele nos dá sinais. Então, segunda coisa que nós precisamos aprender com essa parábola sobre as promessas de Deus, são os sinais que Deus vem dando ao longo da história, de que essas promessas realmente são verdadeiras. Deus não pede que eu e você creiamos cegamente nas suas promessas. Ele estabeleceu alguns sinais, e esses sinais estão bem claros para nós. Então o verso 33 diz assim: assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Que coisa que Jesus estava falando? Da figueira somente? Não, Jesus estava falando aqui do inverno, da chuva, da perseguição, da praga, da grande tribulação e assim por diante. Então é preciso que nós estejamos atentos, porque Deus fornece todos os sinais que o homem precisa para crer em suas promessas. Só acontece que eu e você às vezes fechamos os olhos para esses sinais. Mas o fato de eu e você ignorarmos os sinais de que as promessas de Deus estão se cumprindo e se cumprirão na sua totalidade, não impede que elas se cumpram. Ainda que nós ignoremos esses sinais, as promessas se cumprirão. E aqueles que não estiverem atentos, que não levarem a sério as promessas de Deus, correm um sério risco de ficar de fora do reino quando o Senhor Jesus vier para buscar o seu povo. Versículo 11, no capítulo 14 de Números, Deus dizendo a Moisés o seguinte: o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Ou seja, Deus estava irado com o povo, porque Deus fez uma promessa de tirá-los da terra do Egito, de levá-los a uma terra prometida. Deus foi manifestando diversos sinais, primeiro as 10 pragas, depois a abertura do Mar Vermelho, depois o maná, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, a água brotando da rocha, inimigos sendo derrotados pelo caminho, e o povo ignorou absolutamente todos os sinais que Deus havia mostrado. Para mim e para você, ao longo da história, irmãos, Deus tem manifestado sinais todos os dias de que as promessas dele são verdadeiras. Mas muitas vezes nós fechamos os olhos para esses sinais. Muitas vezes nós não olhamos para a palavra de Deus e vemos Deus livrando Noé do dilúvio. Isso é um sinal de que Deus cumpre as suas promessas. Deus prometeu que ia chover 40 dias e 40 noites, numa época em que nunca tinha chovido, e choveu. E Deus prometeu que toda a criação ia morrer, a não ser Noé e quem estava na arca, e assim foi. Deus prometeu que ia nascer um homem chamado Sansão, e seria muito forte, e começaria a livrar o povo, e assim aconteceu. Deus prometeu que através de Gideão ele ia livrar o povo de Israel da mão dos midianitas, e assim aconteceu. Deus falou para Jacó que ele desceria para o Egito para morar lá, e o povo ficaria lá 400 anos, e depois sairia de lá, e assim foi. José, perto da sua morte, disse assim: um dia o Senhor vos visitará e vocês não irão embora daqui, então levem os meus ossos com vocês. E exatamente assim aconteceu. E você vai ler na Bíblia promessas em cima de promessas, todas sendo cumpridas. E o cumprimento dessas promessas que estão na palavra de Deus é um sinal de que aquelas que ainda não se cumpriram certamente se cumprirão. Você pode fechar os seus olhos para elas, mas certamente vai se cumprirão. E todos os dias, irmãos, a palavra de Deus tem gritado aos nossos ouvidos, tem bravejado a nossa consciência de que nós precisamos estar atentos. Assim como João Batista se levantou e gritava: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ainda hoje a palavra está sendo anunciada, a palavra está sendo pregada. É fato que tem muita pregação que não tem nada a ver com o Evangelho por aí, mas o Evangelho de Jesus Cristo tem sido anunciado, tem sido pregado, tem chamado pessoas ao arrependimento. Os sinais estão se cumprindo a todos os dias, a todos os momentos. Essa pandemia inclusive é um deles. Mas ainda assim tem muita gente desapercebida, muita gente dormindo. E a palavra do Senhor diz assim como foi nos dias de Noé: as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam no casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam.
E aí veio então o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, disse o Senhor Jesus. A advertência vem sendo feita, os sinais estão aí. Aquele que é soberano, aquele que tem poder para prometer e cumprir o que prometeu, está mandando sinais a todo instante, e nós não podemos ignorar. Terceira lição que nós aprendemos nesse texto está no verso 34, que diz assim: em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, quem fez a promessa tem poder para cumprir. Quem fez a promessa está dando sinais de que elas se cumprirão. E não só se cumprirão, como se cumprirão em sua totalidade. Então a terceira lição que nós aprendemos sobre a promessa, as promessas de Deus, é a sua plenitude. Absolutamente tudo vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre em sua totalidade. Salmo 89, 34: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Apocalipse 1,7: eis que Ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Aleluia. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos dele, assim como diz para nós hoje, que tudo aquilo que foi prometido se cumprirá em sua totalidade. Talvez olhando para esse verso, nós pensemos, eu também pensei quando eu estava estudando, não, tem coisa errada. Porque Jesus estava dizendo que não passaria aquela geração até que tudo se cumprisse. Mas eles já morreram todos. E Jesus ainda não voltou. Mas quem falou que aquela geração passou? Vai chegar um dia que a trombeta vai soar, e o Senhor Jesus virá com a lareira de arcanjo. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E diz o texto bíblico que todo o olho o verá, até aqueles que o traspassaram. Não se cumpriu naqueles dias, mas eles verão exatamente tudo aquilo que Jesus disse que veria. Vai haver algumas divergências nessa minha afirmação, porque há pessoas que creem em 2 ou 3 vindas de Jesus. Eu creio que Jesus vai voltar mais uma vez só. Ele virá nas nuvens buscar a sua igreja e todo o olho o verá. Vai ser visível. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, os que morreram sem Cristo ressuscitarão depois. Aqueles que estiverem vivos e estiverem sido arrebatados também terão condenação. O caso é que todo mundo verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que eu creio. Respeito muito quem crê diferente, mas com base naquilo que eu creio, eu digo que todas as promessas de Jesus serão cumpridas na sua plenitude. Aqueles romanos que crucificaram Jesus terão que vê-lo descer em glória do céu para buscar a sua igreja. Aqueles que recusaram o seu convite à vida eterna terão que vê-lo voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles que morreram por causa do seu testemunho e foram martirizados verão o seu Senhor voltando em grande glória para buscar a sua igreja. Aleluia. Nenhuma dessas promessas ficará sem ser cumprido. Todas se cumprirão plenamente, absolutamente, para a glória de Deus. Então não tem esse negócio de que algumas coisas Deus vai cumprir e outras não. A palavra de Deus não muda. Deus não muda. E isso nos leva à nossa última lição desse texto, que está no verso 35. Jesus disse assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Porque nesse texto aqui nós aprendemos a respeito da soberania daquele que prometeu, dos sinais que Ele envia, da plenitude do cumprimento das suas promessas, mas aprendemos a última lição desse texto, a mais importante, a respeito do caráter de quem prometeu. Porque se nós ficássemos, irmãos, apenas com a figueira,
Nós poderíamos dizer assim: não, pastor, mas tem figueira que não brota no tempo certo. É verdade. Há momentos em que o mar se enfurece e rompe com os limites estabelecidos por Deus. É verdade. Nem tudo na criação funciona como deveria funcionar. É verdade. O livro de Eclesiastes mesmo é sobre isso. Quando você lê o Eclesiastes, o que você entende? Que nem sempre a vida é como deveria ser. Mas ainda assim Deus está no controle das nossas vidas. Se você ler Eclesiastes e Provérbios, um após o outro, você vai falar assim: o autor de Provérbios é o mesmo de Eclesiastes. Esse cara é bipolar, porque ele fala uma coisa em Provérbios e fala outra em Eclesiastes. Mas não é. Em Provérbios, Salomão diz assim: olha, geralmente as coisas acontecem dessa forma quando a gente age dessa forma. Por exemplo, ensine teu filho no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. E aí você vê um monte de filho de crente que cresceu na igreja, foi ensinado no caminho que deve andar e não quer nem saber de Jesus, e que talvez nunca vai se converter. Então a Bíblia errou? Não. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Ele diz assim: geralmente o que acontece quando você ensina o menino no caminho que deve andar, quando ele é velho ele não se desvia dele. É o que geralmente acontece. É como a vida, na maioria das vezes, funciona, um livro de sabedoria. Mas quando você vai para Eclesiastes, o Eclesiastes já mostra para a gente o seguinte: a vida deveria acontecer assim, mas ela nem sempre acontece. Ele fala: vaidade, vaidade, tudo é vaidade correndo atrás do vento. Eu achei que ter dinheiro trazia felicidade, não trouxe. Eu achei que ter riqueza trazia felicidade, não trouxe. Eu achei que os prazeres desse mundo trariam felicidade para mim, não trouxeram. Então, o Eclesiastes é o livro mais mal-humorado da Bíblia, porque ele fala assim: nem sempre a vida é como deveria ser, nem sempre as coisas saem como deveriam sair. Então não tem contradição. Por isso nós precisamos desse verso 35, porque ainda que exista a soberania de Deus sobre o mundo, na criação nós vemos, num mundo decaído como o nosso, que nem sempre as coisas funcionam como deveriam funcionar. Mas ainda que as coisas não funcionem, como disse Jesus, ainda que passem os céus e a terra, a palavra dele é infalível, porque o caráter de Deus não muda. Aleluia, glória a Deus. Ainda que tudo mais na criação possa virar do avesso e sucumbir diante de tantos problemas que nós vemos aí, aquecimento global, desmatamento, queimadas e tanta coisa terrível acontecendo, ainda que tudo isso saia do controle que foi estabelecido por Deus, não sairá, porque Deus continua soberano, mas no mundo decaído algumas coisas não acontecem como deveriam. Ainda que seja assim, nós podemos continuar crendo no Senhor, porque o caráter dele é imutável, e Deus não muda a sua palavra por causa do seu caráter. Então as promessas de Deus se cumprem, não só porque ele tem poder para cumprir, mas porque o caráter dele exige que seja cumprido. Glória a Deus. Por que Jesus veio morrer aqui, no nosso lugar? Por causa do caráter de Deus. Porque Deus havia dito para Adão e Eva: se o dia que vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. Ou seja, o salário do pecado é a morte. E para reestabelecer a vida eterna do homem, não tinha outro meio a não ser através da morte. E por causa da sua palavra, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, o seu Filho amado, despejou toda a sua ira sobre ele na cruz do Calvário, esmagou o Filho querido, o Filho amado, o Filho santo, com toda a sua ira, com todo o seu furor, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Isso é o caráter de Deus. Você que é pai, você que é mãe, teria coragem de massacrar o seu filho por causa de alguém que não merece, só para manter a sua palavra? Ou você mudaria de palavra? Deus não muda a sua palavra. Ele massacrou o filho amado na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Livro de Números, capítulo 23, verso 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? O caráter de Deus.
é o que nos garante que todas as suas promessas serão cumpridas na sua totalidade. Os sinais estão aí para nos mostrar a todo dia, e nós já sabemos que Ele tem poder de fazer, porque foi Ele que criou todas as coisas e ordenou como elas deveriam ser. Então nós concluímos aqui, irmãos, que nessa campanha política que está em andamento, nem mesmo o mais sincero e honesto candidato pode garantir que conseguirá cumprir as suas promessas, porque todo ser humano é frágil e absolutamente não tem controle sobre as circunstâncias. Quantos candidatos nós já vimos, fizeram promessas, disputaram eleições, foram até eleitos e nem assumiram o cargo, porque absolutamente nós não temos o controle da nossa vida. Tem aqueles que prometem já com a intenção de não cumprir mesmo, mas nem o mais sincero candidato pode ter certeza de que cumprirá suas promessas, porque nós não temos o controle da nossa vida. A vida não está no nosso controle. Jesus prometeu que vai voltar e que o mundo tal qual conhecemos não prevalecerá. Esse mundo não será assim para sempre. E o conhecimento da soberania, as observações dos sinais e a convicção da perfeição da obra e do caráter de Deus nos dão a certeza de que tudo que Ele prometeu será cumprido na íntegra. Por isso, irmãos, nós precisamos orar hoje com toda a nossa força, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, para que o nosso Senhor Jesus, em sua infinita graça e misericórdia, por meio do seu Espírito Santo, não nos permita nos deslumbrarmos e nos iludirmos com esse mundo, a ponto de negligenciarmos as suas promessas. Você está indo bem, irmão? Glória a Deus por isso. Mas isso não é tudo. As promessas de Deus são mais importantes. Você está sofrendo, está difícil? Calma. Deus tem coisa melhor na eternidade para nós. Você está vivendo no pecado e ignorando as promessas de Deus? Se arrependa enquanto é tempo. Você está levando a sua vida achando que tudo vai se resolver aqui? Em nome de Jesus, observe os sinais nessa noite. Quando nós lemos a Bíblia, nós não falta mais nada acontecer para que Jesus venha. A corrupção está aí, a promiscuidade está aí, a frieza espiritual está aí, a hipocrisia religiosa está aí, injustiça social, corrupção para todo lado. Tem sinal de sobra. Só está faltando Jesus colocar um luminoso na porta da sala da nossa casa e perguntar assim: até quando você vai ignorar? Só falta isso. Só falta Ele mandar um monte de ponto de interrogação no WhatsApp para a gente cada 10 minutos, cada 5 minutos, para ver se a gente acorda. Não ignoremos as promessas de Deus. Ele tem poder para cumprir. Aleluia. Ele tem dado sinais. Serão todas cumpridas, não ficará nenhuma para trás, por causa do caráter da palavra de Deus que não pode mudar. Glória a Não Deus. pode ser mudado. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Oh Deus. Irmão, a gente não fez isso de propósito hoje. A maioria dos cânticos que nós cantamos aqui falam das promessas de Deus, principalmente da promessa da volta de Jesus. Os 3 primeiros: vencendo vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, e quando enfim eu for ao céu subir. Nós cantamos hoje, irmãos, que nós acreditamos nessas promessas. A pergunta é: nossa maneira de viver tem sido uma maneira de viver de quem realmente crê nessa promessa?
Ou a gente está repetindo isso como se fosse um papagaio de pirata? Porque a música é bacana, então a gente canta e fica repetindo ela. Talvez a gente vá para casa hoje com essas músicas na cabeça e fique durante a semana toda. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. De repente Jesus perguntaria para a gente assim: você tem certeza que você está pedindo? Se eu voltar hoje, você está preparado mesmo? Você crê realmente nessas promessas? Tem certeza que você não está levando essas promessas na brincadeira, não? Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós hoje, para nós levarmos a palavra de Deus mais a sério, porque Ele leva a palavra dele a sério. Vai chegar uma hora, mas que o tempo vai acabar, a trombeta vai tocar. Jesus morreu na cruz por nós para nos dar esperança, não para nos pôr medo. Essa mensagem em nada é uma mensagem de derrota ou de amedrontamento das pessoas, não. Porque aqueles que levam as promessas de Deus a sério estão absolutamente seguros. Aqueles que levam Deus a sério, entregaram as suas vidas, se arrependeram dos seus pecados, vivem buscando cada dia mais crescer no relacionamento com Deus, em santidade, devoção, amor e serviço, esses estão absolutamente seguros. Porque a mesma realidade que amedronta e apavora quem não tem certeza da salvação é o que dá alegria e esperança àqueles que têm. O apóstolo Paulo escreveu que o Evangelho é cheio de vida para aqueles que são salvos, mas é cheio de morte para aqueles que se perdem. Que o Evangelho hoje, que essa palavra hoje, seja o bom perfume da vida eterna para mim e para você, querido irmão, querida irmã. Que de maneira alguma você saia aqui com medo, mas que você saia aqui hoje com o coração cheio de esperança, sabendo que quem prometeu é aquele que é poderoso para cumprir, que não deixará nada deixar de se cumprir, que está te mostrando sinais a cada dia, de que você está cada vez mais perto da glória de Deus, de que Ele vem buscar porque a sua palavra não falha. Oh Deus, ensina-nos a crer nas suas promessas, Senhor. Ensina-nos a levar as suas promessas a sério. Não nos deixe duvidar do teu poder, da tua majestade, da tua soberania, Senhor. Senhor, ensina-nos a olhar os sinais e acreditar que Ele está cada dia mais perto, está cada dia mais próximo do dia da nossa redenção. Ensina-nos a olhar em volta, Deus, que apesar da bondade, da provisão do Senhor que não nos tem faltado, esse mundo está cada vez mais próximo do Senhor, de receber o anticristo de braços abertos, ó Deus amado, de a desolação tomar conta desse mundo e o Senhor vir nos buscar. Ensina-nos a enxergar, ó Deus, que uma apatia, uma frieza espiritual vai tomar conta do mundo, mas que não tome conta do nosso coração. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a crer em tudo aquilo que o Senhor disse. Senhor, ensina-nos a parar de ficar escolhendo na Bíblia a palavra que nos agrada apenas e evitarmos aquelas que nos confrontam. Ensina-nos, ó Deus, a aceitar a Tua palavra na totalidade, como sendo a boca do Senhor falando conosco. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, em dias e tempos, ó Senhor, em que são poucas as pessoas em que nós podemos confiar nas Suas palavras. Quanta gente que convive conosco, ó Deus, que não dá para confiar naquilo que elas dizem. E muitas vezes nós achamos que o Senhor é assim também. Senhor, ensina-nos a
entender, abra a nossa mente, Senhor, abra o nosso coração, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, a nossa consciência, Senhor, em nome de Jesus, mostra-nos nessa noite, faz-nos compreender de alguma forma que a palavra do Senhor é infalível, que o Senhor prometeu e cumprirá, que nada ficará sem se cumprir por causa do teu caráter, por causa da tua imutabilidade, por causa, Senhor, da tua essência. Ensina-nos, Senhor, a compreender de uma vez por todas que o Senhor não é como nós, que cumpres as tuas palavras sem deixar que nenhuma delas caia por terra. Senhor, tem misericórdia de nós nessa noite. Transforma-nos, ó Deus. Sabemos que temos coisas boas que o Senhor nos deu, mas elas não são as mais importantes. Sabemos, ó Deus, que não oferece nenhuma segurança. A qualquer instante, Senhor, tudo aquilo que nós temos desse mundo pode se perder. Bens, dinheiro, pessoas. Quantas pessoas estão partindo, Senhor? Mas se nós estivermos, ó Deus, alicerçados no Senhor, a nossa esperança jamais se perderá. Ajuda-nos a crer assim. Ajuda-nos a viver assim, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo e a tua presença. Leva-nos em paz, debaixo da tua graça, hoje e sempre, Deus, para a tua glória. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja de Cristo, onde quer que ela esteja, e aqueles que vão morar no céu, digam amém. Deus abençoe a todos, essa semana abençoada, em nome de Jesus.